Você já sentiu na sua vida que parecia que seria o fim? A situação difícil que você está passando, uma situação difícil que você está enfrentando? Você já pensou que seria o fim? Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus já passaram por isso? Que acharam que seria o seu fim, acharam que tinha chegado ao fim da carreira e assim Deus reverteu a situação. A Bíblia fala que Deus transforma maldição em bênção. Infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a uma situação difícil, elas acabam se entregando para o problema. Acabam esquecendo que existe um Deus que ouve nossas orações, existe um Deus que desperta por nós. Eu quero chamar a sua atenção, você que anda com Deus, você que já tem uma fé, você caminha com Jesus. Eu quero falar com você hoje. E a mensagem ela abre um leque enorme para todas as pessoas, mas para você que talvez é uma pessoa de oração, é uma pessoa que cultua a Deus, você congrega, você é aquela pessoa que está sempre envolvida com as coisas da obra de Deus. E mesmo assim você tem problemas, você tem dias muito difíceis para enfrentar. Tem dias que você fala, puxa, eu faço tanto e parece que o resultado é tão pequeno. Parece que as coisas sempre estão dispostas a destruir você. Vamos lá, vamos entender um pouco sobre esse assunto. Eu quero falar com vocês em Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 28, em que o apóstolo Paulo, juntamente com várias pessoas que estavam dentro de uma embarcação junto dele, eles sofrem um naufrágio. E nesse naufrágio eles acabam terminando à beira de uma ilha chamada Malta. Eu vou ler o versículo 1 e vou explicar o que aconteceu antes de chegar aqui no versículo 1. O versículo 1 fala assim, Atos 28, versículo de número 1. Havendo escapado, ou seja, passaram por uma tribulação, então souberam que a ilha se chamava Malta. Bom, o apóstolo Paulo, já com uma ordenança do Senhor, Deus havia falado para Paulo tinha entendido do Espírito Santo que ele tinha que chegar em Roma. Estava ali um processo contra ele e o julgamento foi para a instância para chegar em Roma. Ele já tinha sido julgado em algumas instâncias, mas ele apelou para Roma porque ele era um soldado romano. E a vontade de Deus era que ele fosse para Roma pregar a palavra de Deus, que ele chegasse lá e anunciasse o evangelho de Cristo em Roma. Só que nessa viagem acontecem várias coisas que tentam atrapalhar o propósito de Deus. Deus queria que Paulo chegasse em Roma, era uma palavra de Deus. Convém que você vá para Roma, essa era a vontade do Senhor. A palavra de Deus para ele era essa. Porém, quando essa palavra veio ao coração do apóstolo Paulo, ele está preso, ele é um preso, ele está encarcerado. E este navio do qual estão levando eles para Roma, é um navio do qual estão presos. Dentro deste navio só tem os presos e os capitães do barco. E o restante são todos presos que estão indo também para Roma para serem julgados, para serem aprisionados, assim bem como Paulo. Só que chega um momento da viagem que eles param numa invernada, eles param num local, e neste local Deus fala ao coração de Paulo que essa viagem seria muito incômoda. Tem viagens da nossa vida que são incômodas. Por exemplo, vou usar isso como uma base de exemplo, não usando a linguagem literal. Mas tem momentos da nossa vida que esquecemos que a nossa vida toda elas vão ter dificuldades. Em nossa vida toda, em qualquer âmbito. Casamento tem tempo difícil, tem tempo de tempestades no casamento. Tem tempos difíceis financeiros. Tem tempos difíceis no que diz respeito à sua vida profissional. Existem fases difíceis. Existem períodos que há-se até uma impressão que parece que as coisas só dão ruim para você. Tudo que você faz dá ruim. E assim o Paulo recebe uma palavra, só que chega um momento que o Paulo entendeu que se ele saísse navegar, tudo indicava que coisas ruins lhes aconteceriam. E o Paulo avisa, gente, não devemos sair nesta viagem. Às vezes nós não ouvimos a direção de Deus. Você ouve uma pregação, você ouve o pastor anunciando uma palavra,
pregando algo para você e dentro daquela palavra Deus fala com você acerca de algo pessoal. Só para você Deus fala. Deus fala com todos, mas aquela palavra especial vem para o seu coração. Só que, infelizmente, muitas pessoas não dão valia à pregação. Não entendem que aquela pessoa que está perto de Deus está trazendo o recado necessário para que aquela pessoa seja abençoada, para que ela não caia na armadilha do diabo. Não deram ouvidos ao apóstolo Paulo. A Bíblia fala que os homens preferiram dar valia ao capitão do barco, que entendia de embarcações e navegações, do que a palavra que o Paulo trouxe. Lembrando que o Paulo não é um homem perito de navios, ele não é perito, mas Deus falou com ele, a coisa aqui não vai ser boa. No entanto que tudo aquilo começa a acontecer, eles saem em direção ao mar revolto e começa uma grande tribulação, a ponto de que todos pensavam que no meio daquele mar eles iriam morrer. Eles pensaram, nós vamos morrer. No entanto que chega um período que eles ficam cerca de 14 dias sem se alimentar, 14 dias sem sequer poder comer alguma coisa. Quem já esteve, não sei se você já esteve, mas quem já esteve em alto mar deve imaginar ou se lembrar pelo menos como que são as ondas, como que fica o barco, como que fica a embarcação, náuseas, fome, eles expostos ao sol, expostos àquela tempestade, expostos a necessidades básicas, eles estão à mercê da vida, infelizmente a tempestade vai matá-los. O apóstolo Paulo, ele toma uma decisão, ele vai orar a Deus, e apresenta aquela oração a Deus, e ele fala, Senhor, eu estou aqui junto com esse povo, é uma oração que ele faz, não está descrita ponto a ponto, mas ele apresentou-se a Deus, porque na noite que tudo parecia que seria o fim, naquela noite Deus envia um anjo e fala com o Paulo, olha Paulo, fique tranquilo, porque você não morrerá, e as pessoas que acreditarem, que derem crédito para a sua pregação, elas também não vão morrer, só que elas têm que ficar com você, elas têm que acreditar no que você está falando. Então acontece toda a tribulação, turbulência, eles quase morrem. A Bíblia fala que a embarcação tinha muitos utensílios para sustentar a viagem do mês. Eles tinham ali alimentos, tinham roupas, tinham água potável, eles tinham tudo o que precisavam para o período da viagem. Lembrando que as viagens que eram feitas a navio, de barcos, não eram viagens curtas e não tinham tecnologias como tem hoje. Para que o barco ficasse mais leve, eles começam a jogar fora as coisas que eles levaram. Às vezes, quando nós estamos passando por tribulações, nós começamos a jogar fora coisas que são importantes para a nossa viagem. Você vai começando a jogar fora os ensinamentos do pai e da mãe. Você vai jogando fora os ensinamentos que você aprendeu com o seu pastor na igreja, aprendendo da palavra. Você vai jogando fora coisas que são importantes para a sua vida, que sustentam sua fé. Às vezes nós estamos jogando o que é de sustento nosso, porque era o que estava no barco era sustento daquele povo, era o que manteria eles de pé. No entanto que tudo isso acontece, eles passam fome, eles estão agora todos sem roupas, eles estão sofrendo, estão todos molhados, estão passando por uma geleira muito grande, poderiam ter ali hipotermia, quanta coisa poderia acontecer. Até que chega um momento que o Paulo fala, olha, a embarcação vai se perder, a embarcação não terá o que fazer. E às vezes é necessário, passa-se necessário em nossa vida momentos que algumas coisas nós perdemos. Mas mais importante do que as coisas são a nossa vida. A sua vida, a sua família, os seus filhos, seu casamento é mais importante que as coisas. Você que está aí um tanto quanto depressivo, angustiado, triste porque você perdeu um carro que você gostava, que você perdeu aquela casa, que você perdeu um bem que você conquistou. Você não queria ter perdido isso.
E eu digo para você, não seria bom mesmo perder, mas o mais importante você tem, que é a vida. Você pode se levantar, você pode voltar à vida novamente. O Paulo disse, olha gente, o barco não vai ter o que fazer, o barco vai se perder, mas a vida de ninguém que crer no que eu estou falando vai se perder. Naquela hora, as pessoas que estão ali começam a dar crédito ao Paulo. Lá atrás, quando Paulo falou, não saiamos, vamos esperar alguns dias para depois nós viajarmos, a coisa será séria no meio do mar, não deram crédito. Agora eles viram que o que Paulo falava era verdade. E eles dão crédito ao Paulo, eles ouvem ao Paulo. O barco realmente, da embarcação, bate ali num iceberg, numa rocha, e infelizmente o barco se perdeu. Foi totalmente destruído o barco. Só que agora, no versículo 1 que nós fizemos a leitura, todos chegaram vivos, porque a Bíblia fala, havendo escapado. Ou seja, eles escaparam da morte no meio do mar. Eles chegam então na ilha de Malta. Bom, falei tudo isso com a intenção de começar no versículo 2 a mostrar para você o que Deus pode fazer do pior dia, do pior das situações que pareçam estar acontecendo com você. Deus pode mudar essa situação, transformando a maldição numa tamanha e grande bênção. Diz o versículo de número 2: E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na sua mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. O apóstolo Paulo, quando chega com todos aqueles homens, eles parando naquela ilha, chega um momento que os nativos daquela terra, vem a dor, vem a necessidade de aquecer aqueles homens para que não tivesse uma hipotermia, para não morressem à beira da praia. Então eles fazem uma grande fogueira, aqueles homens começam a se aquentar, e a Bíblia fala que o Paulo percebeu que o fogo começou a apagar. Quando uma pessoa que anda com Deus começa a perceber que ela está se afastando, ela, o mais rápido possível, ela precisa aquecer seu coração com palavras de fé. Às vezes é o que você tem deixado de fazer. Você tem deixado de aplicar ao seu coração a fé necessária para vencer esses períodos de turbulência. Porque quando Paulo ele vai até esses gravetos, esses pedaços de madeira que ele vai juntar, ele coloca a mão nessa lenha para aquecer pessoas, que assim como ele também está sofrendo. O Paulo também está ali com muito frio. O Paulo também está marcado por essa navegação. Só que ele decide fazer alguma coisa. Por mais que você esteja com alguma dificuldade muito grande, uma dificuldade que posso dizer extrema, pense no que o Paulo está fazendo. O Paulo está se disponibilizando, mesmo sabendo, mesmo tendo compreensão que ele está na mesma situação que os demais, porém ele não aceitou ficar daquele jeito. Entenda, talvez você pense que é a pior situação da sua vida, mas a coisa mais certa, a coisa mais importante a tomar-se decisão nesse momento é você entender que você não pode aceitar a situação. Não aceite essa tristeza na tua alma, não aceite essa amargura, você tem que se levantar. O barco, mas pastor, como que eu vou voltar à vida? Ó céus, ó vida, ó situação, eu perdi tudo. Você pode se levantar, que o mais importante você tem, que é a sua vida. Levanta a tua cabeça, homem. Seus filhos estão olhando para você. Sua esposa está olhando para você. Mulher de Deus, levanta a tua cabeça. Seus filhos estão confiados que a senhora não vai desistir. Seu marido está de pé porque ele está disposto e sempre olhando para a senhora animada. Não desanima, não desista. Não desista de lutar. Ah, pastor, mas a gente começa a lutar, os inimigos parecem aumentar. Lembra que falei no começo? Quando há dias que parece que tudo vai dar errado.
Há períodos da vida que dá tudo errado. O Paulo vai ajudar pessoas que, assim bem como ele, também está sofrendo. Ele coloca a mão nos gravetos e vem uma serpente e vem ali e morde a mão dele, pica a mão dele. E a serpente é venenosa. Por que que nós entendemos que é venenosa? Porque os nativos daquela terra, de Malta, quando vem a serpente grudada à mão de Paulo, eles até começam a murmurar um entre os outros. Eles começam a falar entre eles, dizendo, olha, este homem é um homem mau, um homicida. Esse homem fez alguma coisa muito errada, porque o mar não conseguiu matar o Paulo. Porém, agora, em terra firme, ele tentando fazer aquecer esse povo que está com frio, a serpente o acometeu. E eles esperavam a morte dele. Às vezes, nós lidamos com pessoas que esperam nossa queda. É triste falar isso, mas tem muita gente que quer ver você caído, desanimado. E quando eu falo isso, na linguagem literal, quem faz vamos dizer assim, coloca esse sentimento nas pessoas é o diabo. O diabo vai incitando a pessoa para querer o mal uma da outra. Mas eu vou falar uma coisa para você, entenda, Deus tem dado para você palavras, porque o Paulo tinha uma palavra, você tem que chegar em Roma a anunciar a palavra de Deus. Você vai ter que chegar e pregar lá. Agora, pastor, mas como que eu vou chegar lá? Olha só, a embarcação quebrou, eu quase morri no meio do mar. Agora, quando eu chego em terra firme, uma serpente vai me picar as mãos. Agora você para e pensa, quando este homem, o apóstolo Paulo, toma uma decisão diferente do que os demais muitas vezes fazem, que às vezes é o que você faz, porque às vezes você fica chorando demais a vida. Agora mais esse problema, mais esse problema. Ah, pastor, já estou cansado de resolver problema. Olha o que diz o versículo seguinte. Vamos voltar, versículo de número 5 agora. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. A víbora, para nós, aqui nesse dia, era uma serpente mesmo, era um animal peçonhento. No entanto que essa serpente tinha veneno que as pessoas que moravam ali olhavam e diziam, ih, não vai passar. Essa cobra vai matar ele. Eles ficaram aguardando a morte do Paulo. Ficaram esperando o Paulo cair duro ali, envenenado. Esperaram a morte dele. Acharam que o Paulo estava derrotado, mas acharam errado, porque Deus estava aguardando a vida de Paulo. Deus guarda a sua vida quando você crê na palavra de Deus. Ah, pastor, mas como pode passar de tanta dificuldade e as coisas não melhorarem? O Paulo está com uma palavra e essa palavra vai guardar a vida dele. A palavra que você retém no coração, que você crê de Deus, que Deus falou com você, aquilo fará você passar Mar Vermelho, fará você passar Jordão, fará você fazer as muralhas caírem, fará você passar pelas piores tempestades da vida. E você verá o Senhor Jesus vindo diante de você para socorrer você no pior momento da tua vida. Aí, no entanto, quando Paulo sacode a serpente, que o sacudir a serpente é colocar a serpente no fogo de Deus. O fogo santo do Senhor, o fogo de Deus, faz que o mal que o diabo quer contra a sua vida caia por terra. Quando Paulo sacode ali a serpente no fogo, a Bíblia fala que nenhum mal aconteceu com ele, nenhum mal. Esperavam que ele caísse, mas ele não caiu. Uma sequência de tantas dificuldades, de tantas situações difíceis, há quem possa dizer que o Paulo está em pecado, que o Paulo está errado, que o Paulo está em desobediência. Existem momentos que todos nós enfrentamos fases ruins. Até pensamos que Deus não possa fazer algo. Porém, o que o Paulo fez na oportunidade, ele pega a serpente e sacode ela no fogo. É o que nós temos que fazer. Orar e colocar o diabo, a serpente, a antiga serpente, no fogo. Nós temos que aprender a orar, pisar na cabeça da serpente. Só que às vezes você vai se entregando. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos entender. Se o Paulo sacode com a serpente na sua mão, colada à sua mão, cravado os dentes na sua mão, entenda, o veneno daquela serpente não matou o Paulo. Mas eu vou perguntar para você. Você acha que o Paulo está sentindo algum tipo de dor?
porque a cobra está cravada aos dentes das mãos dele. É impossível você não sentir a dor, os obstáculos que se levantam, é impossível você não sentir. Agora, aquela dor não pode matar você. O dia difícil não pode desanimar você. O dia ruim ou o período ruim não pode afastar você de Deus. Você entende isso? O dia difícil não pode afastar você da vontade de Deus. Ah, pastor, eu vou deixar de congregar porque fui mal recepcionado na igreja. Não deixe de andar com Deus por causa de uma situação que o diabo fez que você sentisse isso, que você ficasse machucado. Não deixe de andar com Deus, não deixe de ser fiel a Deus. Agora, aqui está uma das coisas mais importantes. Você está diante do inimigo, o inimigo está tentando te fazer mal, coloque essa situação no fogo santo do Senhor. Vai sair toda a impureza, vai sair todo o veneno, toda a maldade vai cair por terra. Vamos ler o 7, o 6 em diante agora? Do 6 até o 10 nós vamos. Aí ele fala, e eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. É o que espero muitas vezes de você. Não vai aguentar a pressão. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinham, mudando eles de parecer, diziam que eram Deus. Esses nativos, esses bárbaros, eles não entendiam, eles não compreendiam as coisas de Deus. Eles chegam a dizer, olha, este homem aí é como um Deus, porque ele saiu da embarcação que naufragou, não morreu, veio para a praia aqui, uma serpente picou ele. Nós sabemos, se eles esperavam a morte, é porque aquele tipo de serpente normalmente matava pessoas naquela ilha. Então, quer dizer, este homem chamado Paulo é tido pelas pessoas que esperavam a morte dele, peraí, não estou entendendo. Este homem chamado Paulo, este homem que livrou-se da morte, agora pela segunda vez, só pode ter Deus com ele. As pessoas que vão vencer grandes batalhas serão vistas como aquelas que têm Deus com elas. Você, amigo, você, amiga, as pessoas vão olhar ainda para a sua vida. Não isso para orgulho seu, não para o teu alto ego se levantar, mas vão olhar, vão saber, puxa, você pode falar o seu nome agora, e eu falo o meu aqui e você fala o seu. O Jefferson tem Deus com ele. O Jefferson tem Deus com ele. Por quê? Porque por mais que muitas situações se levantem, o Deus que ele serve, o Deus verdadeiro está com ele. Então, não desista, não desanime, não pare porque parece ser o fim. Porque nesta hora a história é revertida. O que era para ser o fim se torna uma grande bênção. Por quê? Versículo de número 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma das herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual recebeu e o hospedou benignamente por 3 dias. Ou seja, abriram a porta para esse homem que eles falavam que era maldoso, um homem mau, abriram a porta na casa do líder daquela terra para que ele ficasse ali hospedado, guardado e cuidado. Aconteceu então de estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Nada além, e nem a mais e nem a menos. Ele só pôs a mão na cabeça do pai do Públio, orou em nome de Jesus e o pai dele foi curado. E aquilo foi tão grandioso que acontece o seguinte, versículo 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele todos os demais da ilha que tinham enfermidades e sararam. Naquela das piores hipóteses, das coisas mais difíceis que alguém podia passar, o Paulo agora é conhecido como o homem de Deus, que tem poder do nome de Jesus para curar enfermidades. Ou seja, não só o pai do líder daquela terra, mas todos os doentes que ali habitavam, eles foram até o Paulo e Paulo orava por elas e elas eram curadas. Havia um propósito para que aqueles nativos daquela terra conhecessem ao Senhor. E por fim,
onde eu queria terminar e vou terminar aqui, o versículo 10, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Ou seja, eles tinham o Paulo como um homem homicida, um homem mau que teria que morrer por causa das coisas ruins que aconteciam com ele. Agora é o contrário, eles começam a honrar o Paulo. Aí diz, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Tudo que era necessário para a viagem, tudo que era necessário para continuar. Eles não tinham barco, os nativos arrumaram barco. Eles não tinham mais roupas, os nativos deram roupas. Eles não tinham alimentos, os nativos deram alimentos. Deram tudo o que eles precisavam para que eles pudessem continuar a viagem, porque eles viram que o apóstolo Paulo era um homem de Deus. E assim é com você. Pode ser a pior fase da tua vida. Pode ser que você viva tempos difíceis nesse período da tua vida, mas não se esqueça, nesse período difícil, Deus vai honrar você. O que era para ser a pior desgraça da sua vida vai ser o que vai alavancar. O problema que você está vivendo hoje vai te levantar, porque você vai usar o poder do nome de Jesus. Então não fique mais desanimado, não fique mais desanimada, não fique mais entregue aos problemas. Levante e creia em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos, pegue seu copo com água e intercedamos juntos. Pai, em nome de Jesus, eu venho apresentar a vida de toda pessoa que está desanimada, que está com o coração abatido, que está entregue aos problemas, que se perdeu, que deixou a depressão, crises, tristeza profunda dominar. Meu Deus, a alma dessa pessoa está à mercê daquilo que todos falam. O que um fala, ela faz. O que o outro fala, ela acredita. E ela já não tem mais fé para se levantar. Mas eu estou aqui, Jesus, cheio de fé, munido da tua palavra, que diz que todo aquele que crê no Senhor será salvo. Pai, tira essa pessoa deste quadro de depressão, deste quadro de tristeza profunda, de bipolaridade. Tire esta pessoa desta sequência de problemas que está matando pouco a pouco este homem e esta mulher, que está fazendo esta pessoa desistir da vida, até mesmo pensando em tirar a própria vida. Eu repreendo esta víbora, eu repreendo este Satanás que se levantou para tentar destruir essa pessoa. Eu digo, espírito da morte, espírito que veio do inferno para destruir a vida dessa pessoa, eu coloco você no fogo de Deus agora, e eu digo, saia com a sua tristeza, saia com o seu desânimo, saia com tudo que não presta, saia com a sua doença, vá embora e não volte mais, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, coloque nestas águas a tua unção, para que todos que delas beberem sejam livres de suas mazelas, de suas enfermidades, e se levantem. No lugar de tristeza, no leito de morte, haja vida, e essa pessoa seja honrada pela fé, por ter crido na tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que a unção destas águas cure os enfermos que crerem em nome de Jesus. Beba desta água e seja livre no nome do Senhor Jesus.